para nós iniciarmos as nossas atividades, enquanto o nosso palestrante entra, enquanto nossos colegas entram, nós vamos ler do a mensagem O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso caminho, recomeçai no amanhã a rude viagem da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver chegado, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem à luz, sentireis germinar e crescer em vós a minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de meu Pai, e vossos suores, vossas misérias formam o tesouro que deve tornar-vos ricos na esfera superior, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e auxiliam aos seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento dissipa a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são muitas vezes os mais miseráveis, por suas provas são as mais perigosas. Estou convosco, e meus apóstolos vos ensinam. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida para vos lançardes um dia, livres e alegres, ao seio daqueles que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos, e deseja que modelei vós mesmos a vossa dócil argila, a fim de serdes os artesãos de vossa imortalidade. Boa noite, Lorivan, tudo bem? Boa noite, Amanda. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Você quer que eu pegue um fone de ouvido? Não, tá bom o áudio. Tá ótimo. Estamos muito Não, felizes em receber você, agradecemos, viu, a sua presença, você ter aceitado o nosso convite aqui. É sempre um prazer ter você aqui conosco. nós que agradecemos. É uma honra estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. Um abraço a todos aí. Estamos com saudades, né, do presencial já. Isso. Então, a gente convida a todos, né, os nossos irmãos que estão aqui conosco, para nós serenarmos os nossos corações, serenarmos nossos lares, serenarmos nossos pensamentos, para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Pai de amor e infinita bondade, neste instante nos encontramos reunidos em mais uma atividade e lhe rogando, Senhor, o amparo, o auxílio, a proteção da espiritualidade, que possamos aproveitar ao máximo os teus ensinamentos, para que possamos colocá-los em prática, para que possamos evoluir, para que possamos desenvolver na nossa reencarnação os teus ensinamentos. Pai de amor e infinita bondade, damos por iniciado mais uma atividade. Que assim seja. Lorivan, tá com você a palavra. Obrigado, Amanda. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. É com muita alegria que estamos aqui, com todos aqui do Centro Espírita Alvorada Nova, todos os amigos de Hidrolândia, né? Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Allan Kardec, todos os queridos amigos de Hidrolândia. É uma alegria imensa estarmos aqui hoje falando de um tema tão importante, que é sobre prevenção ao suicídio. Viver vale a pena, suicídio nunca. Então vamos começar aí, né? Nosso diálogo. Vai ser um bate-papo fraterno aí com todos vocês. Quero mandar um abraço aí a todos que estão nos acompanhando, né? Catarina, a Marta, todos que estão acompanhando aí, viu? Um grande abraço a todos. Amanda, você já fez a leitura? Eu posso seguir aqui com a palestra?
Pode seguir, já fiz a leitura. Tá ótimo. Muito bem. Então vamos lá, meus amigos. Nós vamos falar um pouquinho sobre então essa campanha muito importante que o Movimento Espírita intitula Camilo Castelo Branco, Campanha de Prevenção ao Suicídio Camilo Castelo Branco. E lá na frente nós vamos falar um pouquinho por que Camilo Castelo Branco, né? Viver vale a pena, suicídio nunca. Muito bem. Olha só um dado muito importante e grave ao mesmo tempo, para que nós possamos ter realmente uma atenção ao falar, ao dialogar sobre essa questão do suicídio. Então, estatisticamente falando, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase 1 milhão de pessoas todos os anos. Isso é gravíssimo. Isso é uma epidemia que está em todo o mundo. Podemos até chamar de uma pandemia, como, né, o que é a pandemia? É uma epidemia generalizada que está em todo o mundo. Então, o suicídio, infelizmente, hoje, ele está com esse status de pandemia. Então, nós temos que ter bastante atenção com esta dificuldade que nós estamos vivendo. E vamos ver aqui hoje, dialogar como auxiliar as pessoas que hoje estão com esse pensamento suicida. Então, conto com a sua participação, com a sua atenção, para que juntos possamos defender a vida humana, prevenir contra o suicídio. Olha só, a estatística de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio todos os anos. No Brasil, particularmente no Brasil, 25 pessoas por dia tiram sua própria vida. Isso é muito grave. 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar fim à sua própria vida. Então, esse pensamento suicida, por algum motivo, algum descontentamento, alguma perda, né? As pessoas, às vezes, 17% dos brasileiros pensaram em tirar a sua própria vida. Taxa de suicídio entre jovens cresce 30% em 25 anos no Brasil. Isso é muito grave, é um ponto de interrogação grande. Nós temos estatística de que a segunda causa de morte de jovens entre 15 e 24 anos, infelizmente, é o suicídio, a segunda causa morte. Então, realmente é muito grave. Em 1980 e 2010, 30 anos, oficialmente, olha só, 195.607 pessoas se suicidaram no Brasil. É o equivalente a 3 bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então, esses dados que nós estamos falando aqui é de uma revista Inteligência, de abril e maio, de junho de 2012. Então, olha só, em 30 anos, caíram aqui no Brasil, nós podemos colocar dessa forma, 3 bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que são os números das pessoas que se tiraram sua própria vida em 30 anos. Usando um exemplo mais recente, todos viram falar do tsunami que aconteceu no Japão em 11 de março de 2011. O tsunami, ele deixou 15.844 mortos confirmados e 3.450 desaparecidos, um total de 19.294. O tsunami foi aquela onda gigantesca que avançou pelo Japão e realmente tirou a vida de todas essas pessoas. Olha só, os mortos no tsunami de 2011 são 19.294. Em 30 anos, gente, foram 10 tsunamis que aconteceu, podemos colocar dessa forma, 10 tsunamis em 30 anos, o número de mortes de pessoas que se tiraram sua própria vida. Por que acontece o suicídio? Vamos dialogar aqui. Por que acontece o suicídio? Quem quiser colocar aí no bate-papo, pode ficar bem à vontade. Por que vocês acham que acontece o suicídio? Nós vamos ver aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos colocam dessa forma. São eles os suicidas vítimas. Vítimas de quê? Do próprio orgulho. Então, o orgulho, essa chaga da humanidade, né? O orgulhoso, a pessoa que todos nós temos essa dificuldade, que é o orgulho, é o egoísmo. Então, essa chaga
quando ela está em evidência na nossa vida, ela causa o suicídio. Por exemplo, a pessoa ninguém pode ofender, né? Ninguém pode humilhar. Tem pessoas que têm uma taxa pequena de suportar certas dificuldades da vida. Então, a gente tem que aprender também a perder. Como assim, Dorivan? Aprender a perder? O que é isso? Eu tenho que ganhar sempre. Não é assim. A vida não é assim. O Evangelho de Jesus, Jesus nos ensinou isso. Quando alguém bate numa face, apresenta a outra. Ou seja, fala uma palavra amiga, ou silencie quando for receber uma ofensa. Apresentar a outra é, às vezes, você silenciar. Naquele momento propício, quando aquela pessoa acalmar, aí você dialoga, conversa, pede desculpas, e aí reconcilia com o adversário, como Jesus nos ensina. Então, existem pessoas na sociedade que não estão ligados a nenhuma religião, que têm um índice muito pequeno de suportar qualquer humilhação. Então, nós devemos combater o orgulho, né? O orgulho se combate com o quê, gente? Com humildade. Então, a humildade é o grande segredo da felicidade, até rima. Então, realmente, a humildade é o segredo para a nossa felicidade. Vamos buscar a humildade, a simplicidade, que nós vamos ser pessoas muito mais felizes. Então, lá no Evangelho e no Espiritismo, também coloca que os suicidas são vítimas da ambição, da falta de perseverança, do mal proceder, do interesse egoísta, da vaidade, do excesso, das más tendências e da indiferença. Olha só, a indiferença. Então, hoje nós estamos vivendo um índice altíssimo de indiferença. As pessoas estão passando fome, passando dificuldades, às vezes bate na nossa porta, e às vezes a gente não tem a sensibilidade de pegar uma xícara de arroz, repartir o que nós temos para que essa pessoa, para sanar a fome dessa pessoa. Então, nós temos que combater essa indiferença. Nós somos todos irmãos. Jesus, quando caminhava nas aldeias da Galileia, para a gente ir ao encontro de Jesus, como que era uma dica para chegar até Jesus? Jesus estava rodeado de quem? O Evangelho é sempre cheio de ações. É uma ação constante. Então, Jesus, os 3 anos que Jesus passou a sua missão aqui na Terra, dividiu as eras antes e depois dele, foram 3 anos. Em 3 anos, Jesus percorreu todas as cidades da Galiléia, toda aquela região da Judéia e pregando a boa nova. E ele estava cercado de multidão. Multidão que sofria, que passava por dificuldades, fome, doentes. Então, por isso Jesus fala, todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, é a mim que o fizeste. Então, às vezes, nós nos dizemos cristãos, né? Jesus é o nosso guia e modelo, mas a gente não quer conviver com o sofredor, com as pessoas que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades. Às vezes a gente não quer ouvir ninguém que reclama. Então, que cristão é esse? Se Jesus só vivia em volta de doentes, de pessoas atormentadas, que precisam de ajuda, precisam que alguém ouça, precisa de conversar, e às vezes a gente não tem aquele índice de suportar uns aos outros, como Jesus nos ensina. Não existe caridade maior do que tolerar uns aos outros, que é a caridade moral. Então, vamos agradecer quando, às vezes, em casa nós temos um ente querido que testa a nossa paciência todos os dias. Vamos dar graças a Deus, porque essa pessoa está nos auxiliando no nosso progresso espiritual. E eu tenho que aprender a amar essa pessoa, porque não é por acaso que ela está aqui. Que Deus deu essa oportunidade de conviver novamente. Então, olha a importância de vivermos em paz uns com os outros. Lá a fonte que nós vamos falar aqui é do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Tem um material muito rico e ele coloca de forma sintética como se sente quem quer se matar. Qual o sentimento das pessoas que têm a ideia de suicídio? Primeiro, se sente só. A pessoa se sente só.
Vocês já passaram por isso? Às vezes você está no meio de uma multidão, mas se sente só. Por que você se sente só no meio de uma multidão? Porque ninguém parou para te ouvir, ninguém te deu atenção. Então, cabe a reflexão. Tem alguém da minha família, do meu convívio entre amigos, que eu não estou dando atenção? Que às vezes a pessoa está ali ficando isolada, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, e às vezes a gente tem que ter essa percepção, junto com os nossos familiares, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, tem pessoas que estão buscando se isolar. Então, vamos ter uma atenção, ponto de atenção, e vamos buscar conversar, dialogar. Se eu não conseguir dialogar com essa pessoa, faça uma prece em benefício dessa pessoa, para que ela saia dessa situação de se isolar. Então, ela se sente só, um isolamento insuportável. Muitas desejam alcançar a paz e um final imediato para os tormentos. Então, isso é um ponto muito importante para a gente dialogar entre nós. O suicídio, a pessoa que quer tirar a sua própria vida, ela, na verdade, ela não quer tirar a sua vida. Ela quer acabar com o quê? Não é com a vida que ela quer acabar. Ela quer acabar com o sofrimento. A todas as pessoas que buscam, que estão com ideia suicida, vamos colocar dessa forma, com a ideia suicida, ela está sozinha, ela sente uma profunda solidão, um profundo descontentamento com algo, ou alguém ou alguma coisa, e ela está sofrendo muito. Então, nós temos que olhar para essas pessoas com um sentimento de piedade, de oração. Vamos buscar auxiliar essas pessoas. Ivônia Pereira, essa grande espírita, grande médium que esteve entre nós, Chico Xavier tinha um maior respeito por Ivônia Pereira, falava que ela era uma médium extraordinária, tinha todos os tipos de mediunidade. E ela tinha um hábito de orar todos os dias pelos irmãos suicidas. Ela tinha esse hábito. E nós vamos ver que a única coisa que alivia a dor de um irmão que partiu para a pátria espiritual pelas portas do suicídio é a prece. É a prece direcionada ao seu coração, que alivia a dor, que é uma das dores maiores que existe na Terra, é a dor de quem parte para a pátria espiritual pelas portas do suicídio. E o que leva uma pessoa a se matar? Cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, fracasso, medo. Então, essa dor que a pessoa está vivendo, ela acha que tirando a sua vida, acaba os problemas, acaba a dor. Só que essa é a maior decepção do suicida é esta. Quando ele percebe imediatamente que a sua vida não termina com a morte. E a vida de ninguém. Porque nós somos espíritos eternos. Nós somos espíritos e não corpo. O corpo é uma vestimenta para o espírito viver aqui na Terra. É uma dádiva divina que Deus nos empresta para viver aqui na Terra. E nós devemos cuidar com muito carinho, com muito amor, zelar por esse corpo, que é uma ferramenta para o nosso espírito, para a gente caminhar e buscar o bem, para vencermos as provas naturais que foram colocadas nos nossos caminhos. Muito bem. O que fazer com a tristeza e o desespero? Peça ajuda. Então, se você está se sentindo com essas ideias de suicídio, se encontra um vazio profundo, uma solidão profunda, peça ajuda. Tenho certeza que ao seu lado tem alguém que vai estender a sua mão. Procure uma casa espírita, procure alguém para dialogar. Então, compartilhe as suas dificuldades e angústias com alguém de sua confiança. Todos nós temos alguém da nossa confiança, um ente querido, um avô, uma avó. Se esse avô, se essa avó já partiu para a parte espiritual, que você tinha uma afinidade enorme com ele, ou com ela, através da prece, busque a companhia desse ente querido. No momento do desdobramento do sono físico, você vai ter essa companhia. Mas é importante você conversar com alguém, busque alguém
para dialogar, da sua confiança. Não use bebidas alcoólicas nem drogas para tentar esquecer. Isso é muito importante. Né? O tóxico, as substâncias tóxicas que causam os vícios. Então, isso é muito grave. As pessoas, às vezes, tentam buscar a fuga da sua dor consumindo bebidas alcoólicas, outras drogas, e isso é um grande engano. É um grande engano. Nenhuma droga vai apagar o seu sofrimento. Vai apenas fazer um torpor na sua mente e os problemas vão aumentar cada vez mais. E causa dependência química. Pessoal, além dos problemas que você tem, você ainda ter dependência química de algumas substâncias tóxicas, então isso é muito grave. Procure tratamento médico e psicológico. Então você pode e deve buscar também tratamento com psicólogo, com psiquiatra, para cuidar da sua mente, cuidar do seu cérebro, para acalmar a sua ansiedade. E procure o tratamento espiritual. O passe, a prece, o diálogo fraterno, isso vai te auxiliar muito. Leia o Evangelho. Olha só a importância de você ler o Evangelho todos os dias. Vamos ler os ensinamentos de Jesus que traz paz para os nossos corações. Cultive o hábito da prece, rogando o amparo a Deus e ao anjo da guarda. Todos nós temos um anjo de guarda que tutela a nossa existência. Então, vamos buscar auxílio do nosso anjo de guarda. Então, isso é o culto do Evangelho no lar. A leitura do Evangelho, um breve comentário, a prece inicial, a prece final. Então, isso é muito importante. Então, cultive esse hábito no seu lar. Implante o culto do Evangelho no lar. Traga paz para o seu lar e, consequentemente, paz para o mundo. Porque um lar evangelizado, as pessoas vão ser, no mundo, na sociedade, cristãos, pessoas de bem, que vão procurar auxiliar o próximo. Quando vê alguém que está passando dificuldade, vai ouvir essa pessoa e vai retirar essa ideia de suicídio. Se você está próximo ou é procurado por alguém que pensa em se matar, então, às vezes, uma pessoa vai chegar até você, vai querer dialogar. Quais são, lá na revista Alta de Souza, traz essa recomendação. Então, ouça com atenção e cordialidade. Então, vamos colocar nessa condição. Quando a gente está passando por algum problema, a gente quer conversar com alguém. É tão bom quando alguém ouça a gente com cordialidade, né, com atenção, olhando nos olhos, com atenção. Ofereça apoio emocional. Não julgue ou doutrine, nem não condene. Demonstre compaixão, respeito e ofereça ajuda. Incentive-o a buscar tratamento médico, psicológico e espiritual. Não finja que nada está acontecendo. Demonstre empatia e compreensão. É muito ruim quando a gente vai falar com alguém e a pessoa não dá atenção para a gente. Fala, não, isso não é nada, não. Isso é uma falta de respeito com alguém que está conversando conosco. Então, nós devemos olhar nos olhos, ouvir com atenção, ter compaixão, empatia. Se fosse eu que estivesse vivendo esse problema, como que eu gostaria de ser ouvido? Então, fale. No momento que você ouvir, é um diálogo. Ouça. Enquanto for falar, enquanto você estiver ouvindo, alguém está atormentado, vai ouvindo, prestando atenção e também orando, buscando a Jesus o amparo para aquela pessoa e que possa vir um pensamento, uma intuição, para quando você for falar, você falar a palavra certa, no momento certo, para aquela pessoa deixar de pensar em se matar. Então, às vezes, uma palavra que você diz vai retirar da mente dela essa ideia de suicídio. Então, isso é muito importante, né? Saber ouvir e falar de coisas positivas, falar de Jesus. Às vezes a pessoa está tão atormentada, e você está ali conversando com a pessoa, falou, podemos fazer uma prece, minha irmã? Meu irmão, podemos orar? Vamos orar a Jesus para que nos dê o entendimento, te dê força para você vencer essa dificuldade. E você faz uma prece tranquila para aliviar aquela angústia daquela pessoa. Isso vai trazer ótimos resultados. Muito bem. Tratamento espiritual. É muito importante. O tratamento espiritual, ele constitui uma série de atividades que visam um reequilíbrio
atividades de esclarecimento, como palestras, ações magnéticas, como o passe, a água fluidificada e a oração, que conjugadas produzem modificação mental e reequilíbrio vibratório. Então, isso é muito importante. Então, as pessoas, através da prece, da água fluidificada, da prece, o passe à distância, nós podemos aplicar o passe à distância. Vamos lembrar de Jesus na passagem em que aquele centurião chega para Jesus e fala: mestre, o meu soldado está doente. Aí Jesus fala: onde ele está? Ele fala: mestre, eu não sou digno que você entre no meu lar, mas apenas uma palavra sua, eu sei que ele vai ficar bom. E Jesus fala: não vi fé tamanha em Israel. Vá, o seu soldado está curado. E ele, naquele mesmo instante, ele foi curado. Então, o passe à distância, a pessoa tendo essa adesão mental à fé, ela vai receber o passe à distância. Então, é muito importante o tratamento espiritual, certo? Não espere mais, busque ajuda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá no item 9, traz a seguinte lição: as provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Olha só, as provações fazem nos adiantar quando bem suportadas. Então, as provações são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Por isso que a nossa vida está repleta de provações, que vêm carregadas de oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Porque se a nossa vida fosse somente um mar de rosas, como que eu ia testar a minha paciência, a minha humildade, a minha tolerância, que são virtudes fundamentais para a nossa evolução espiritual? E uma virtude muito importante no momento de provações é o perdão. Exercitar o perdão. Porque nós somos espíritos imperfeitos, nós falhamos muitas e muitas vezes. Por que eu não vou tolerar quando alguém falha comigo? Quando alguém me magoa? Quando alguém cria uma dificuldade enorme na minha vida? É a hora de eu colocar em prática o ensinamento de Jesus, o Evangelho de Jesus. Então, esses momentos de provações são momentos que eu vou exercitar o Evangelho. Então, são momentos importantes para o nosso crescimento espiritual. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura os doentes. Então, no Evangelho, lá no capítulo 5, também está lá, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Então, nem tudo que as provações que nós passamos na vida são causas de outras existências. Às vezes eu estou passando por provações, eu vou passar por provações que são causas que eu estou criando nessa própria existência. Por exemplo, se eu não perdoo ninguém, se eu maltrato todo mundo que está à minha volta, naturalmente as pessoas não vão querer conviver comigo. Porque alguém quer ficar perto de alguém que só reclama, só fala mal dos outros, só reclama, ninguém quer ficar perto de pessoas assim. Então, Lorival, mas eu tenho justamente uma pessoa dessa convivendo comigo todos os dias no meu lar, não tem como eu ficar longe dessa pessoa. Então, dê um bom exemplo. Faça o culto do Evangelho no lar, implante o culto do Evangelho no lar, peça essa pessoa para ler o Evangelho e cultive a oração, que a oração vai retirando essas nuvens negras, esses pensamentos doentios e vai criando harmonia no seu lar. E busque trazer coisas positivas para o seu lar. Por exemplo, músicas edificantes, música clássica, notícias, livro espírita, leia o livro espírita. Hoje, você acessando o YouTube, você tem vários livros espíritas, radionovela de livros espíritas. Ouça mais essas notícias. Busque mais pensamentos positivos. E vamos desligar a nossa mente de notícias ruins, notícias que causam desequilíbrio. Paciência. Emmanuel, lá no livro Encontro Marcado, diz que paciência é a esperança operosa. Então, a paciência é essa esperança operosa.
Então, se alguém me magoa, se alguém me maltrata, eu vou ter paciência, que é essa esperança operosa para que essa pessoa se modifique. Mas antes que ela se modifique, por que que você não faz o mais fácil? O mais fácil é você se modificar. Então, se ela te magoa, o que que você vai exercitar? O perdão. O perdão não, como Pedro pergunta para o mestre Jesus. 7 vezes? Jesus diz, não, 70 vezes 7, ou seja, infinitamente cada ofensa recebida. Esse é a grande oportunidade para a nossa evolução espiritual. Perdoar, gente. O perdão é um segredo, né? Não é à toa que Jesus repetiu esse ensinamento várias vezes no Evangelho. Olha só essa frase. A calma e a resignação, unidas de maneira a considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, vamos ler de trás para frente esse ensinamento que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 14. Suicídio é loucura. Então, qual é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio? A calma e a resignação, unidas com a confiança no futuro, a vida espiritual. Então, eu tendo a calma e a resignação e a visão do futuro, da vida após essa vida, a vida após a morte. Então, a vida futura, unidas com a calma e com a resignação, é o melhor antídoto contra o suicídio. Então, o que nós podemos resultar, né, extrair desse ensinamento? Que o suicídio, na verdade, a grande causa do suicídio é o materialismo. As pessoas estão mais vinculadas ao materialismo, às coisas materiais, coloca toda a sua esperança, sua expectativa de vida nas coisas materiais. E é natural que as coisas espirituais trazem desilusão para a nossa alma. E aí a pessoa, como não tem o reforço espiritual, o hábito da prece, e aí ela se sucumbe. Ela deixa com essa ideia de suicídio, crie força na sua mente e acaba sucumbindo. Então, nós temos que buscar isso, evangelizar, levar Jesus aos corações, divulgar a doutrina espírita, fazer como os nossos irmãos estão aqui, promover palestras públicas, ao vivo, né, para que várias pessoas tenham acesso aos ensinamentos. O que podemos fazer para os irmãos que cometeram o suicídio? O que nós podemos fazer? Olha só, lá no livro Memórias de um Suicida, fala da importância da prece. A prece pelos suicidas. Então, a gente vai ver aqui rapidamente a prece, essa importância da prece aos nossos irmãos suicidas. Existia em cada dormitório certo aparelhamento delicadíssimo, estruturado em substâncias eletromagnéticas, estampava em região espelhada, que lhe era parte integrante, quaisquer imagens de sons que benévola e caridosamente nos fossem dirigidos. Quando um coração generoso, pertencente às nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecidos, arremessasse vibrações fraternas pelas imensidões do espaço, ao Pai Altíssimo, invocando mercê para nossas almas anoitadas pelos desabores, éramos imediatamente informados por luminosidade repentina que traduzindo o balbucio da oração, produzia também a imagem da personalidade operante, o que às vezes, sobremodo, nos surpreendia, visto acontecer que pessoas a quem nem sempre distinguíamos com afeição e desvelo se apresentavam frequentemente ao espelho magnético. Vamos lembrar lá no Nosso Lar, no filme Nosso Lar, quando André Luiz liga lá aquele aparelho e vê aquelas pessoas orando por ele. E os nossos irmãos suicidas, gente,
eles falam, lá no livro Memória Suicida, que pouquíssimas pessoas lembram dele no mundo espiritual. Então, isso é muito grave. O que nós vimos aí é a indiferença. As pessoas vivem de forma indiferente. Às vezes, um ente querido partiu pelas portas do suicídio e às vezes a gente esquece de orar por ele. A gente ora naqueles primeiros momentos ali, às vezes passa 1 ano, 2 anos, a gente esquece e não ora mais por essa pessoa. E ela precisa muito de oração para que ela possa ter força para reconciliar com as leis divinas. E através da reencarnação, ele vai ter uma nova oportunidade para reparar esse mal. Então, nós vemos aqui, finalizando, nós queremos destacar aqui o livro Memórias de um Suicida. Um livro extraordinário. Chico Xavier diz que obras como esta vêm a lume de 100 em 100 anos. Tamanha importância da revelação que traz o livro Memórias de um Suicida. Então, eu peço, né, a você que está nos acompanhando que leia esta obra. Você pode ter acesso à radionovela, está acessível de forma gratuita pela internet, através do YouTube. Você digita lá, radionovela Memórias de um Suicida. E você vai ter acesso a essa radionovela, diversos capítulos, para você ter o conhecimento desta obra. Aqueles que puderem ler esta obra é excelente. Aqueles que não puderem ler, mas puderem ouvir a radionovela, também vai auxiliar muito para que a gente perceba o sofrimento. Esta obra, Camilo Castelo Branco, ele mostra a vivência que ele teve no mundo espiritual quando ele cometeu o suicídio aos 65 anos, porque ele ficou cego. E ele, como foi um dos maiores escritores portugueses na época, ele tirou sua própria vida com um tiro no ouvido. E ele vai narrando para nós, durante esta obra, o sofrimento que foi para ele ao despertar no mundo espiritual e ver que os problemas dele não tinham acabado e ele agravou-se os seus problemas com esse ato de tirar sua própria vida. Então, nós gostaríamos de que todos, né, nós pudéssemos, né, buscar na nossa Mãe Santíssima a força para que nós possamos combater o suicídio. Que a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, ela tem no mundo espiritual uma colônia espiritual que acolhe, o Hospital Maria de Nazaré, que acolhem os suicidas no mundo espiritual. Então, todos são trazidos para esse grande hospital para cuidar, né, para que ele possa refazer a sua trajetória e reencarnar para recuperar do mal que ele fez. E muitas vezes esse irmão vai vir com várias dificuldades, com várias deficiências, com vários transtornos, mas ele vai ter a oportunidade de passar pelas provações naturais da vida para que ele possa reconciliar com seus adversários, consigo mesmo, né, e buscar a Deus. E a gente gostaria de finalizar aí, né, também agradecendo essa oportunidade e divulgar aqui o nosso encontro fraterno Alta de Souza, que o tema é justamente esse: viver é a melhor escolha em defesa da vida. Então, esse é o tema central do Encontro Fraterno Alta de Souza de Goiânia, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro, sem ser esse final de semana no próximo, e a inscrição é gratuita. É só entrar no site, né, www.efasgoiania.com e fazer a sua inscrição. efasgoiania.com e fazer a sua inscrição. Será um prazer imenso ter vocês conosco lá no Encontro Fraterno Alta de Souza de Goiânia. Nós queremos agradecer, passamos a palavra aí para a Amanda. Um beijo no coração de cada um aí que nos acompanhou nesse bate-papo fraterno sobre essa questão tão importante. Viver vale a pena, suicídio nunca. Muito obrigado, viu, Amanda? Um abraço a todos. Nós que agradecemos, e é uma questão às vezes tão simples, né? Como o palestrante dessa semana falou para nós também aqui, sobre a questão do Setembro Amarelo. Não é o Setembro Amarelo, né? São todos os meses do ano, todos os dias que a gente pode sim fazer um pouquinho, que a gente pode escutar alguém e que a gente pode oferecer
Porque muitas vezes tem pessoas que falam assim, ah, mas eu vou escutar, eu nem sei o que dizer. Às vezes a gente não precisa dizer nada, né? Basta fazer uma prece, basta ouvir a pessoa e mostrar para ela que você está ali do lado dela, aconteça o que acontecer, né? Então, são esses ensinamentos que a gente vai pegando e que a gente vai aprimorando, porque não é fácil, né? Ninguém sabe, a gente vai desenvolvendo. E o mais importante é a gente enxergar que muitas vezes essas pessoas estão ao nosso lado, né? Moram conosco, estão conosco o tempo todo e a gente não percebe. E agradecida por esses ensinamentos, pelo convite, nós convidamos a todos para a nossa prece final, porque hoje na sexta a gente ainda tem, após os trabalhos, o trabalho que a casa faz nas sextas-feiras, né, de tratamento. Então, nesse instante, nós convidamos a todos para elevar os pensamentos ao alto. Pai amado, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de ouvir os teus ensinamentos, de aprender contigo, Mestre. Oramos neste instante por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que se sentem abandonados, por todos os idosos, por todos aqueles que estão desenvolvendo transtornos por conta da pandemia. Pedimos, Mestre, por toda a área da saúde, por todos os hospitalizados, por todos aqueles que perderam seus entes queridos. Pai amado, neste instante, rogamos a espiritualidade amiga que se faça presente nos lares que estão nos acompanhando, que possa realizar a fluidificação da água para todos aqueles que tiverem necessidade, realizar a limpeza espiritual dos lares, e possam realizar o passe magnético nos doentes, nos que acharem que há necessidade. Pai, agradecidos por mais essa oportunidade, encerramos mais uma atividade na noite. Que assim seja. Orivan, mais uma vez nós te agradecemos. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado, um grande abraço a todos. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Muita paz. Assim seja. Até mais. Até mais.